Boa tarde, presidente. Almir Vieira, que conduz os trabalhos nessa casa. Boa tarde também a todos os vereadores, a comunidade que nos acompanha em plenário, prestigiando os trabalhos dessa Casa Legislativa, e também aos nossos amigos que acompanham aí pela TV Legislativa os nossos trabalhos. Eu gostaria de abrir aqui, sei que foi mencionado anteriormente também, mas preciso fazer o registro acerca da questão do aumento para os ministros do STF. Eu quero, na verdade, fazer uma contextualização, porque muito no Brasil se coloca os problemas do Brasil concentrados, a gente leva esse fardo, na questão dos políticos do Brasil. Muitos. E muitas vezes com razão, por diante de todas as questões colocadas, de todas as denúncias, de todos os escândalos que nós tivemos. O que é complicado, inclusive, porque faz com que muita gente bem intencionada tenha dificuldade, inclusive, do seu envolvimento social e do seu envolvimento político. Entretanto, tem outros assuntos que fazem parte de um problema muito grande no Brasil, que precisam vir à discussão da sociedade brasileira e que não são colocados em discussão. Dentre eles, os juros bancários e, dentre eles, o judiciário. Nós temos que entender, e a sociedade brasileira começa a acordar, para que, vereador Ito, o judiciário, no lugar de ser o salvador dos problemas do Brasil, o judiciário faz parte dos problemas do Brasil, faz parte grande dos problemas do Brasil. Então, a gente precisa deixar registrado que aumento dessa questão salarial em relação ao judiciário, nesse momento que a gente está vivendo, me parece aqui um absurdo. E eu faço o seguinte questionamento: imagina se o aumento viesse, na verdade, do Legislativo. Imagina se o aumento viesse dessa Câmara de Vereadores, imagina se o aumento viesse da Assembleia Estadual, imagina se o aumento viesse fora. Tinha passeata aqui na frente. Agora, quando as coisas vêm por conta do judiciário, e aí? Cadê as manifestações populares? Cadê, na verdade, as situações? Com uma situação complicada que a gente pergunta até que ponto não fere a tripartição dos poderes. Senadores que votaram numa situação, que estão envolvidos em denúncias complicadas pelo Poder Judiciário, que acabaram que não foram eleitos e fazem votos circunstanciais aí na situação. Então é algo que a gente tem que fazer uma discussão mais profunda no Brasil acerca disso. Os problemas do Brasil são extensos. Não podemos fazer nenhum tipo de generalização. Temos pessoas muito bem intencionadas no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Temos que deixar isso muito claro para a gente não criar o problema da questão dos rótulos. Agora, existe sim aqui alguns benefícios em relação à questão do Judiciário, alguns privilégios em relação ao Judiciário, que precisam ser discutidos. Nós precisamos discutir isso abertamente enquanto sociedade brasileira. Então, deixar aqui o meu repúdio, né, esse aumento salarial que foi colocado aqui, que foi aprovado no Senado com 41 votos favoráveis e 16 contra, e que muito preocupa nas contas da gestão pública, uma vez que o parâmetro do subsídio aqui do STF funciona como teto no funcionalismo público, então tem um efeito cascata dos gastos públicos e uma estimativa, inclusive, presidente, aí de despesas de contas públicas na faixa de 4 bilhões por conta desse aumento que foi colocado ontem. Então eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Inclusive, nessa tarde, a gente começou com a fala do vereador Adriano, trazendo aqui o vereador Adriano Pereira a questão do vandalismo. Eu tinha encaminhei aqui um projeto de lei que foi aprovado nessa casa no ano passado, inclusive mostrar aqui, a Lei 7.636 de 2018, que é uma lei que prevê, na verdade, a semana onde o poder público fará todos os atos voltados para a conscientização das pessoas acerca dessa semana do pertencimento público, com o objetivo aqui de esclarecer à população os diversos gastos que a gente tem de forma desnecessária. Sejam obras que ainda não foram inauguradas, que a gente já tem depredações, sejam, por exemplo, consultas na área da saúde, em que as pessoas marcam e não comparecem, vereador Ito, e aí faz com que pessoas que realmente precisam, né, não tenham a possibilidade disso. Então a gente fizemos uma lei aqui nessa casa, prevendo essa semana aqui, na segunda semana do mês de novembro. Então a gente pede, sobretudo, executivo, já falei com o vereador Alexandre Matias para me ajudar também, né, nos bastidores nisso, para que a gente possa trazer esses dados muito claros à prefeitura. Inclusive, nesse sentido, além da lei, fiz alguns requerimentos para alguns secretários, pedindo, né, a questão das respostas dos gastos que tem em determinadas secretarias, de gastos que tem com questões que precisaram
colocar, por exemplo, eu fui no CETERB uma vez, tinha que, no banheiro do CETERB, de depredações de furtos que tinham que, na verdade, lá na rodoviária, tinha que fazer, na verdade, outros gastos que não estavam previstos. E pedir, na verdade, para os secretários que fizessem uma conta interna nas suas pastas, para a gente ter mais ou menos um número em relação a isso. Algumas respostas eu recebi, outras eu ainda estou buscando. Em relação à indicação, fiz uma indicação, protocolei uma indicação como vereador, aqui, pedindo que fosse estudada a questão da viabilidade de colocar no site da prefeitura uma espécie de vandalismômetro. Como a gente tem um impostômetro, que a gente colocasse um vandalismômetro, para nós fazermos os cálculos aqui do quanto dos gastos a gente tem acerca de forma desnecessária com esses gastos da população e conscientizar a população da necessidade de ter um cuidado muito grande com isso, porque é um dinheiro que poderia estar sendo investido aí na saúde, na educação, nas mais variadas áreas e que não estão sendo colocados. E eu recebi a resposta aqui, né? Inclusive quero destacar, quero agradecer a diretora de transparência, Marília Bochat do Prado, que respondeu e que fez essa resposta, porque da mesma forma que a gente faz críticas em relação a algumas respostas, o vereador Almir que também já fez, de indicações de requerimentos que não vêm, também acho justo a gente aqui, né, parabenizar as pessoas nos órgãos públicos quando de prontidão dão essa resposta, falando da possibilidade da viabilidade. Dentro dessa possibilidade técnica, eu vou fazer aqui esse apelo novamente à prefeitura, já conversei também com o prefeito hoje de manhã, conversei aqui com o Alexandre Matias, para a gente conseguir viabilizar isso, para que a gente tenha no site da prefeitura esse cálculo do vandalismômetro e que a comunidade possa ser aí guardiã, possa nos ajudar nesse processo de fiscalizar aqui os gastos públicos. Eu cedo a parte ao vereador Ito, presidente. Com autorização do orador, vereador Ito. Obrigado, presidente. Primeiro, agradecer a presença da Cida Pisolato aqui em plenário. Fomos companheiros de PP lá no início, em 2008. Seja bem-vinda. Vereador Bruno Cunha, concordo plenamente com suas palavras, eu acho que é por aí o caminho mesmo. Eu até acho que temos que reavaliar a lei, o Código de Postura, a multa para essas pessoas que estão fazendo vandalismo. Acho que temos que levar o valor da multa, um valor bem acima, para que elas realmente tenham a consciência de que estão depredando um patrimônio público, e sem contar que é seu próprio. Os seus impostos que você paga também é repassado para fazer essa reparação. Eu acho que é importante essa colocação, temos que sim avaliar futuramente, quem sabe, a fortalecer a lei, para que a gente possa realmente coibir essa meia dúzia de vândalos que não tem o que fazer. Parabéns pela sua colocação. Obrigado. Presidente, peço mais 2 minutos para o encerramento da minha fala. Mais 2 minutos, Vossa Excelência. Obrigado pela generosidade. Vereador Ito, anexo aqui as suas palavras, acabo incluindo aqui, agradeço a contribuição. Inclusive, acho importante, sim, a gente discutir, né, um valor mais elevado em relação a esses atos de vandalismo, mas a gente discutir junto também a fiscalização, porque o grande problema que a gente tem são que nós aprovamos leis aqui, aliás, não é um problema só no município, é um problema no país como um todo, que é exatamente quem é que vai fiscalizar para fazer com que as coisas aconteçam. Quero, inclusive, registrar também, e faria isso na sequência, da minha amiga Cida, que está aqui no plenário, que o vereador Ito registrou também, uma pessoa bem importante, uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito prestigia os nossos trabalhos aqui. E queria pedir também umas imagens, Ari, que na terça-feira nós tivemos também uma reunião comunitária, eu fui procurado aqui por um grupo da sociedade civil, de alguns arquitetos, que fizeram um encontro coletivo de arquitetos voluntários que se reúnem semanalmente buscando melhorias alternativas para a comunidade da rua Pastor Oswaldo Rez. Inclusive, esse coletivo tem como intuito realizar uma feira com diversas oficinas para fomentar a participação popular em busca de melhorias, aproximação da comunidade e trazer a conscientização e envolvimento para as causas locais. Nós sempre presenciamos, sempre participo, sempre defendo aqui que a gente consiga estender esses lugares de participação, vereador Becker, para a comunidade, né? Para que a gente tenha algumas atividades que nós temos aqui na cidade, como questões de atos como 100 dia, como a gente tem feirinha da servidão. Isso dá uma vida, isso desenvolve o comércio local, isso faz as pessoas se sentirem pertencentes em relação à cidade. Inclusive, nesse encontro, não pude estar presente por causa de compromisso, mas a minha equipe esteve. Inclusive, registro aqui o vereador Marcos da Rosa, que também esteve presente em relação a esse encontro. Então, por essa tarde seria isso, presidente. Agradeço a atenção de todos.